condição para isso. Minha gente, tem aqui também alguns e-mails, muita gente falando aqui, tem uma situação de uma menina que está questionando o significado da confissão, dizendo que ela não consegue comungar se não confessa e ao mesmo tempo ela não vê mais o valor na confissão. Não vou dizer o nome dela porque ela quer se manter em segredo. Eu só digo o seguinte: na igreja católica, eu digo por mim, eu vou dizer isso porque tem muitas pessoas que são de outras religiões que assistem o programa, a confissão para nós, ela é um momento que se reestabelece o vínculo. É como se nós estivéssemos com a oportunidade de viver um processo terapêutico. Contar para o padre o pecado que a gente cometeu, não é que o padre está querendo saber da nossa vida, não. Eu, particularmente, nem fico prestando muita atenção no pecado que a pessoa está me contando, não, porque é muito mais importante para ela contar o pecado do que para eu ouvir, do que para mim ficar ouvindo o pecado dela. É ela que precisa jogar para fora. É como se a gente tivesse comido alguma coisa que nos fez mal e a gente precisasse jogar fora isso. Contar para alguém a nossa fraqueza é um jeito que a gente tem de se responsabilizar com ela. Então, minha filha, enquanto você estiver vendo confissão como algo obrigatório para comungar, você não vai viver o benefício da comunhão, da confissão, que é um sacramento. Sacramento por quê? Restabelece o vínculo. Tudo que é sacramental é para restabelecer o vínculo, é para criar essa ponte. O sacramento é uma ponte que nos leva a Deus. Ele é um instrumental de Deus na nossa vida. Quando em nome de Deus nós perdoamos o pecado de alguém, outra coisa a gente não está fazendo, por trás dessa forma, eu costumo dizer isso, quando eu lhe digo, eu lhe absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outra coisa eu não estou dizendo senão, volte a gostar de você, volte a cuidar de você. Sabe por quê? Cada vez que a gente pede perdão por uma determinada situação, a gente se compromete com o pedido de perdão que a gente fez. Se o pecado é tudo aquilo que é um obstáculo à minha construção como pessoa, eu particularmente considero que tudo aquilo que é destrutivo para a minha saúde física, psíquica, emocional, é um pecado que eu cometo contra mim. O conceito de pecado é isso. É a gente agravar, é a gente sujar, a gente macular um tecido. É a gente sujar um tecido branco. Então, digamos assim, que na minha personalidade, eu tenho uma série de escolhas que são contrárias à minha felicidade. São os meus pecados. Pecados particulares, pecados sociais. Quais são os pecados sociais? Aquelas minhas escolhas particulares que repercutem na vida do outro. O álcool é um pecado social. Quando eu conto isso para alguém, minha filha, de alguma maneira, eu estou vivendo um processo terapêutico. Eu estou vivendo um processo de purificação. Eu estou jogando para fora alguma coisa que me fez mal. E isso nós sacramentamos. O sinal do perdão, estabelecido por meio do rito sacramental, então faz o nosso coração a viver então a beleza daquele compromisso, daquela reconciliação. Mas que isso não seja então apenas uma condição para a minha comunhão, não. Eu tenho que descobrir o valor dessa terapia, deste momento sacramental, deste momento de restabelecer o vínculo. Senão, eu estou fazendo por obrigação e realmente o que a gente faz por obrigação não atinge a profundidade do nosso coração.